Mas Mateus 24, versículos 1 a 31, diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque essa aqui é a tua palavra, palavra do Cristo bendito que veio a esse mundo para nos trazer salvação, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, ajuda-nos nessa manhã a entendermos, abre os nossos olhos e a nossa mente para entendermos a tua palavra, que o teu Espírito Santo, que inspirou o evangelista Mateus a escrever, a registrar as palavras de Cristo, que o teu Espírito Santo, que habita na tua igreja, ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos entender e aplicar a tua palavra aos nossos corações. Que possamos sair daqui essa manhã consolados e confortados pelo teu Espírito, mas também possamos sair daqui essa manhã
certos de que vivemos dias de apreensão também, porque a tua vinda se aproxima, não sabemos o dia e a hora, mas devemos ter cuidado e viver com vigilância, aguardando na expectativa o encontro com o nosso Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Como falei há pouco, esse aqui é parte do sermão escatológico. Como estamos estudando essa série sobre escatologia, vem de escatos e logia, o estudo do escatom, do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. E nós temos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre o fim. Vimos semana passada a primeira parte até os versículos 14. Eu recomendo, se você não ouviu ou se quiser ouvir novamente, nós disponibilizamos somente o áudio da mensagem, você pode ouvir e refletir no que falamos semana passada. Mas fazendo uma breve recapitulação, eu botei 3 pontos nesse trecho, em que Jesus, quando é abordado pelos discípulos, após falar que o templo seria destruído, e perguntam qual será o fim, o sinal da tua vinda, quando isso vai acontecer. São as 2 perguntas que eles falam: quando acontecerão essas coisas e qual vai ser o sinal do fim dos tempos? Jesus responde falando para que eles tivessem cuidado. Depois eu botei como 3:6, né? Cuidado, coragem, que Jesus chega a falar no versículo 9, vocês serão odiados. Eu falava isso semana passada. Qual é o líder que vai falar isso para um seguidor? Vocês serão odiados e vai ser seguido por tantas pessoas. Somente Cristo, o Senhor. Embora tenham outros líderes que também têm propostas que levam a sacrifícios, mas Cristo, ele fala que seremos odiados, entregues, traídos, mas ainda assim o seguimos porque o amamos e ele não nos enganou quanto a isso. Então, cuidado, coragem e confiança, porque no final, lá no versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Também recordando, semana passada eu falei que aqui Cristo antecipa de muitos sinais da vinda dos fins, terremotos, guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações. Lá no texto paralelo em Lucas 21, fala de epidemias, e eu falava que essa grande pandemia que estamos vivendo é um dos sinais, mas não necessariamente significa que Jesus vai voltar agora, não sabemos a hora. Outras epidemias e pandemias aconteceram ao longo da história, eu falei pelo menos de 2, a peste negra na Europa no século XIV e a gripe espanhola no início do século XX. Então pode ser que Jesus volte agora? Pode, mas o simples fato de estamos vivendo uma pandemia não é uma garantia de que Jesus vai voltar. O que garante que Cristo vai voltar é o seu evangelho ser pregado a todo mundo, como vimos no versículo 14. E hoje essa parte, dos versículos 14 a 31, na qual vamos nos debruçar essa manhã, eu dividi em 2 subgrupos. Primeiro, a grande tribulação, Jesus trazendo profecias acerca da destruição de Jerusalém, que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, a destruição do templo em Jerusalém. E a segunda parte, quando fala especificamente sobre o retorno final à volta de Cristo. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele falou que uma vez ele viajou para a Alemanha com a sua esposa é holandesa, salvo engano, e eles estavam na Alemanha e disse que tem um lugar lá na Alemanha muito bonito, que é uma vista maravilhosa. Eu nunca fui lá, não sei, mas eu acredito nele. E ele disse que é muito bonito e você vê uma montanha bem grande, e são, na verdade, são várias montanhas, mas tem uma certa posição na estrada que você passa, que quando você olha, você pensa que é uma montanha só. Você olha de certo ângulo e você vê, tem a impressão que é uma montanha só. Vocês já devem ter passado ali na Serra Graúja Jacarepaguá, ali lá no alto, onde era aquela antiga cabana da serra, né? Ali você tem uma vista muito bonita, muito privilegiada. Você vê aqueles morros lá no fundo, lá vê até o dedo de Deus, às vezes, quando está um dia bem aberto, lá em Teresópolis. Então, ele disse que lá nesse caminho, lá na Alemanha, você vê 3 montanhas, mas dependendo do ângulo que você veja, você vê como se fosse uma só. Você para no ângulo que você olhando assim, parece que é uma montanha só, mas na verdade está uma atrás da outra. E ele faz uma ilustração muito interessante aqui com essa passagem, porque aqui, esse trecho que nós lemos essa manhã e vamos meditar, ele fala de profecias que na teologia chama de duplo cumprimento. Na verdade, tem até profecias aqui com 3 cumprimentos. Que existem profecias na palavra de Deus que vão se cumprir uma vez, existem outras que vão se cumprir 2 vezes, ou até 3 vezes, ou até mais. São palavras que se cumpriram, que vão se cumprir ainda, talvez mais de uma vez, e é o caso aqui. Então é como se fosse essa montanha,
que você olhando assim, você, num primeiro olhar, acha que tem uma montanha, mas tem 2 ou 3 atrás delas. E esse texto de Mateus 24, há muita discussão sobre isso, mas o entendimento mais comum é que Jesus está aqui profetizando da queda de Jerusalém, que lembre-se que Jesus foi entregue à morte pelo conhecimento de Deus, mas por meio dos judeus, e esses judeus foram julgados por terem entregue o Messias à morte, e esse juízo vem em 70 depois de Cristo, quando Roma destrói boa parte de Jerusalém, destrói o templo do Senhor. Então, essa profecia diz respeito ao que já aconteceu, não tinha acontecido nos dias de Jesus, mas aconteceu já para nós, mas também fala de coisas que ainda acontecerão. É mais ou menos assim, se eu tivesse aqui, vou pegar essa estante aqui de partitura, ela está aqui atrás de mim. Às vezes você olhando daí, ou você olhando da internet, você está só vendo a mim e o púlpito, você não está vendo que atrás de mim tem uma estante de partitura, mas ela está aqui atrás de mim. Então é como se fosse uma profecia, que você olhando numa primeira vista, você acha que é uma coisa só, mas ela tem um comprimento desdobrado. É como se você tivesse o púlpito, eu, e aqui atrás a estante de partitura. Então, essa profecia, nos dias de Jesus não tinha se cumprido, ela veio a se cumprir no ano 70 depois de Cristo, mas também ainda se cumprirá nos dias da grande tribulação. Então, a primeira parte que eu quero falar é da grande tribulação e depois do retorno final de Cristo. Essa mensagem eu dei um título aqui, 2 profecias, o fim do templo, que fala da destruição do templo de Jerusalém, e o fim dos tempos. Então vamos ao texto. Primeira parte, a grande tribulação, versículo 15. Jesus diz assim: assim quando vier o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O que Jesus está falando? Jesus está fazendo menção a textos que estão em Daniel capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12. Você depois, se quiser, você pode ir lá conferir. No final do capítulo 9, e eu falava uma coisa aqui interessante sobre Daniel, eu queria só fazer uma aplicação rápida, porque Daniel capítulo 9, no início, eu falava isso na terça-feira, quando eu falei de Esdras, que era um homem dedicado à oração e à palavra. Daniel capítulo 9 começa mostrando o profeta Daniel lendo o livro do profeta Jeremias. E ao ler as escrituras registradas por Jeremias, Daniel descobre que o cativeiro na Babilônia ia durar 70 anos. Então ele estava lendo a Bíblia dos seus dias, ele estava lendo as escrituras, e ele teve uma revelação de quanto tempo o cativeiro dos judeus na Babilônia duraria, 70 anos. E o que Daniel fez? Deitou na rede e falou: Senhor, já que vai durar 70 anos, vou esperar chegar aos 70 anos. Foi para a praia, foi descansar? Não, ele se humilhou, ele orou, ele clamou a Deus. Então Daniel lia a Bíblia, cria na Bíblia dos seus dias, leu a profecia do profeta Jeremias, descobriu, reconheceu pelas escrituras o tempo que o cativeiro babilônico ia durar, e aí ele foi se dedicar à oração. Então, assim como Esdras, Daniel era alguém dedicado à oração e à palavra, como devemos ser nós. E ali, naquele momento de oração, de confissão, de quebrantamento, Deus dá revelações maravilhosas a Daniel acerca dos seus dias, acerca de dias futuros e acerca de dias muito futuros, como vemos no capítulo 12. E é curioso que Daniel chega uma hora e pergunta para Deus: Senhor, mas como são essas coisas? Como vão acontecer? E isso é muito interessante, essa resposta de Deus para Daniel, quando a gente está estudando escatologia, que Deus fala para Daniel assim: Daniel, siga teu caminho, as coisas vão acontecer muito lá na frente. Seja fiel a Deus, segue o teu caminho, meio que em outras palavras, parafraseando. Você pode ver isso em Daniel 12. Daniel, não se preocupe em querer entender todas as coisas, não. Entende o que eu estou querendo te revelar até agora, seja fiel a Deus, seja fiel, siga teu caminho até o fim, e no final dos dias você vai receber tua recompensa e toca o barco. Então tem coisas da palavra de Deus que nós não vamos entender, vamos orar, vamos nos debruçar, mas devemos ter humildade como de Daniel, que ouviu. Daniel orava, Daniel consultava as escrituras, lia a palavra de Deus e ouviu de Deus: siga o teu caminho. Então devemos seguir nossos caminhos, e se tiver coisas que não entendemos na palavra de Deus, pedir a Deus que nos elucide, que Deus traga a nossa mente, mas saber também que tem coisas, irmãos, que a gente só vai saber na glória se souber na glória. Então, no estudo da escatologia é importante termos isso em mente. Mas o que Deus fala a Daniel? Que haveria um sacrilégio terrível, algo terrível que aconteceria. Isso, muitos entendem que aconteceu antes ainda da vinda de Jesus. No ano de 168 a.C., um rei Seleucida, da dinastia lá dos Seleucidas, chamado Antíoco Epifânio,
ele quis helenizar, quis que toda a região do Império Seleucida se tornasse grega, tivesse uma mentalidade, uma cultura grega. E os judeus não aceitavam isso, porque eles queriam continuar adorando a Deus, queriam continuar falando em aramaico, queriam continuar consultando as Escrituras. Então esse Antíoco Epifânio, ele invadiu o templo em Jerusalém, e ele cometeu, segundo contam os historiadores, aquilo que é considerado uma das maiores blasfêmias, um sacrilégio diante de Deus, que ele entra no templo e ele sacrifica uma porca, ele bota uma imagem de Zeus, que era o deus maior do panteão de deuses gregos, e ele sacrifica um porco no altar. O porco, como sabemos, era um animal imundo para os judeus. Então os judeus ficaram revoltados, isso levou à revolta dos macabeus. Talvez se você tiver uma Bíblia católica na sua casa, ou se você um dia tiver consultado uma, você vê que tem alguns livros a mais no Antigo Testamento. São chamados livros apócrifos. Tobias, Judite, Bel e o Dragão, Eclesiástico, que não é Eclesiastes, e também 1º e 2º Macabeus. Nós, protestantes, não entendemos que esses livros são inspirados, que são a escritura para nós hoje. Mas 1º e 2º Macabeus contam essa história. Não vale como escritura, não é palavra de Deus para nós, mas vale como um registro de um livro histórico que conta essa história da revolta dos judeus por causa dessa ação desse rei tirano, desse rei terrível. E eles se revoltaram, que foi a revolta dos macabeus. Então, a profecia de Daniel, entende-se que se cumpriu em 168 a.C., com essa invasão e esse sacrilégio no templo de Jerusalém. Jesus agora está falando de novo, e entende-se que ela se cumpriu em 70 depois de Cristo, e se você tiver interesse em buscar a história, você vai ver que foi terrível, irmãos. Lá em Lucas 21:20, quando Lucas está falando desse texto, ele fala, quando virem o cerco de Jerusalém, tudo indica que essa profecia é para 70 depois de Cristo também, quando as tropas romanas cercaram Jerusalém e por meses ficaram oprimindo ali a cidade de Jerusalém, até que invadiram e destruíram o templo de forma terrível. E os judeus pensavam que Deus ia preservar o templo, mas eles não entendiam que Deus já tinha enviado o Messias e eles mesmos tinham crucificado. Então conta-se que alguns judeus correram para dentro de Jerusalém, correram para dentro do templo, se agarraram nas colunas e os romanos invadiram e mataram todo mundo. Mataram velhos, idosos, crianças, mulheres, grávidas, eles não tiveram piedade de ninguém, entraram em Jerusalém, entraram no templo de Jerusalém e mataram todos que já ali estavam, mataram toda a população. Conta-se que acho que em torno de 1 milhão de judeus foram mortos nessa invasão de Jerusalém. E o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, quando verem isso, quando vocês virem que os romanos estão invadindo, quando vocês virem a destruição de Jerusalém, quando vocês virem que o templo está sendo destruído, aí Jesus fala aqui no versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 17, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. E versículo 20, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Curioso que Mateus está escrevendo a princípio para os judeus, por isso que ele fala dos sábados, porque os judeus no sábado não podiam percorrer um percurso maior do que 800 metros, e eles iam ter que correr e fugir de Jerusalém. Então Jesus aqui está advertindo os seus discípulos. O que significa, irmãos? Que os discípulos que estivessem vivos quando essa invasão, quando isso aconteceu em 70 depois de Cristo, os discípulos que vissem isso, eles lembrariam das palavras de Jesus, e conta a história, um dos primeiros historiadores cristãos da história, Eusébio, conta isso no seu livro História Eclesiástica, que os cristãos fugiram para uma montanha na região de Pela, é o nome da região. Então eles correram para lá, fugiram porque eles devem ter se lembrado das palavras de Jesus, e quando eles viram os estandartes romanos cercando Jerusalém, quando eles viram que Jerusalém ia ser tomada, que o templo ia ser destruído, eles devem ter se lembrado do que Jesus falou, quem estiver no telhado de sua casa não desça, ou seja, sai correndo, quem estiver no campo não volte para pegar as coisas em casa, dali mesmo mete o pé, em outras palavras. E ele fala, como serão terríveis para as grávidas que estiverem amamentando. Por quê? Porque a mulher com uma criança amamentando pequena no colo, ou grávida, tem mais dificuldade de fugir. E aí conta a história que quando isso aconteceu, quando essa profecia de Jesus aconteceu em 70 depois de Cristo, os cristãos fugiram. Os judeus correram para o templo, achando que Deus ia protegê-los no templo, e os cristãos correram para as montanhas, como Jesus falou aqui no versículo 16, fujam para os montes.
E eles fugiram e tiveram suas vidas poupadas, e o juízo de Deus caiu sobre os judeus em Jerusalém e sobre o templo. E aí no versículo 21, fala assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Uma citação lá de Daniel 12:1. E aqui a gente já começa a ver que parece que a profecia de Jesus tem um duplo foco, um duplo objetivo. Porque realmente essas tribulações foram horríveis. Judeus foram mortos, muitos deles. Mas, por exemplo, no século passado, naquele evento que é conhecido como o Holocausto, quando que é um tipo de anticristo, Hitler, não foi o anticristo, entendemos que virá um pior do que ele no fim de todas as coisas. Alguém que se assentará, como diz em 2 Tessalonicenses 2, querendo se passar por Deus, o homem da iniquidade. Mas Hitler foi um tipo de anticristo, e ele matou milhões de judeus. Então, os judeus viveram coisas piores. Então, o que Jesus está falando, provavelmente, é que aqueles dias, a destruição de Jerusalém foi terrível, mas aconteceriam coisas piores ainda no futuro. Então, a profecia de Jesus, tudo indica que ela falava da profecia de Daniel, que já tinha acontecido nos dias de Jesus, aquela que eu te falei de Antíoco Epifânio, que cortou um porco, invadiu o templo lá dos judeus em Jerusalém. Jesus estava profetizando para os dias depois dele, em 70 depois de Cristo, que já aconteceu e ainda acontecerá, irmãos. E aí uma aplicação breve assim, tem pessoas que creem que os crentes não passarão pela grande tribulação. Essa é uma doutrina recente que não tem uma base bíblica consistente. Ah, mas eu sempre acreditei assim, então está na hora de mudar. Nunca é tarde para aprender as coisas do jeito certo. Então, não há base bíblica consistente para entender que haverá um arrebatamento secreto e que os crentes não passarão pela grande tribulação. Pelo menos a base bíblica dessa doutrina é muito frágil. Ah, mas eu vi um filme que mostrava assim. Que pena que você viu esse filme. Ao invés de ler esse filme, vai ver a Bíblia, que vai ser muito melhor para você, e você vai aprender muito melhor. Mas, como literatura, como ilustração, não tem problema você ver esse filme. Mas essa doutrina é uma doutrina que é recente na história da igreja e tem uma base bíblica muito frágil. A gente vai falar sobre isso quando falarmos das próximas aulas de escatologia. Então, o que a Bíblia aponta, irmãos, ela não fala aqui, na sequência, olha o que diz o verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se os eleitos são o povo de Deus, não tivesse na grande tribulação, para que Jesus falaria isso? Não precisa abreviar, não tem eleito nenhum ali, todo mundo já foi para a glória. É um pensamento. E para quem acha que Jesus não fala de doutrina de eleição, aqui Jesus falando, usando esse termo eleitos. Versículo 23, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão, versículo 24, falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Aqui eu vou falar novamente uma coisa, que já falei algumas vezes aqui na igreja. Eu fico muito incomodado quando eu vejo crente, às vezes crente com 10, 15, 20 anos de igreja, que qualquer pessoa fala qualquer coisa e a pessoa fica impressionada. Ah, mas fulano falou que ia acontecer alguma coisa e aconteceu. Ah, mas fulano falou alguma coisa, ou fui na casa da irmã lá, a irmã falou alguma coisa que aconteceu, houve uma manifestação maravilhosa, eu fiquei impressionado, só podia ser de Deus. Por que só pode ser de Deus? Por que todo sinal tem que ser de Deus? Se a Bíblia não fala isso? Lá em Deuteronômio eu já falei sobre isso, fala que nem todo sinal, você tem que testar os sinais. João fala que temos que testar os espíritos. Jesus fala, sinais, falsos cristos e falsos profetas operarão sinais. Ele fala, vão aparecer que parece, não, mas eles vão operar sinais e maravilhas. Então abra os seus olhos, nem tudo que aparece ser sobrenatural, que parece ser de Deus, de fato é. Se não apontar para Cristo, não procede de Deus. E eu tenho muita facilidade, já falei isso aqui na igreja, em entender isso por causa do meu passado, irmãos. Porque eu vi sinais no centro de Umbanda, eu vi sinais no espiritismo. Minha mãe é muito mais do que eu. Eu vi sinais, eu vi coisas extraordinárias acontecendo. Eu vi uma vez, eu já falei isso aqui na igreja, eu acho, uma gira, alguma coisa acontecendo na praia. A entidade que estava incorporada na minha mãe virou para o mar parou, gente. Eu vi isso com meus olhos. Eu vi muitas outras coisas, ela viu muito mais do que eu. Isso quer dizer que é de Deus? Claro que não, hoje eu tenho convicção que não. Então, assim, há sinais extraordinários, eu via, acho que ninguém vai gerar problema de polícia depois de tantos anos, mas eu via minha mãe no final da madrugada, assim,
tomando, gente, sem exagero, uma garrafa de cachaça ou de vodka, sei lá o que era aquilo, no gargalo. Eu, criança, olhava da janela e via assim, ela virando assim, tudo, tomava de uma vez só, segurando uma vela na mão, a vela derretendo na mão dela. Quando acabava, ela fazia assim, a mão dela não estava queimada, ela não tinha um sinal de embriaguez, pegava o carro, ia dirigindo lá do Pau da Fome até o Meier, sem nenhum sinal de embriaguez. Isso foram os poucos sinais que eu, criança, vi, que com 12 anos eu pulei fora, nunca mais quis voltar para lá. Mas há muitos sinais que não são sinais da parte de Deus. Então, abra os seus olhos, amadureça, leia a Bíblia, aprenda a palavra de Deus e aprenda a discernir qual sinal é de Deus, qual é o sinal dos falsos profetas, dos falsos cristos, que querem enganar teu coração e te levar para longe do Senhor. E Jesus já está nos advertindo isso, no versículo 25 ele fala, vejam que eu os avisei antecipadamente. Ninguém pode dizer que não foi avisado, principalmente você que está aqui essa manhã ou nos acompanha pela internet, se você ainda pensava em falar isso, agora acabou a sua chance de dizer que não foi avisado. Então, Jesus está falando dos dias da destruição de Jerusalém, mas Jesus está falando também de dias futuros, de uma grande tribulação que virá sobre toda a terra. Alguns entendem que isso tudo se cumpriu nos dias de Jerusalém. Semana que vem, permitindo Deus, vamos ver uma parte que Jesus fala que não passará aquela geração até que tudo isso aconteça. Mas eu me alinho com muitos estudiosos que entendem que isso se cumpriu, mas ainda vai se cumprir. Então, o fim dos tempos não vai ser uma época tranquila, não vai ser uma época de paz, não vai ser uma época de grande prosperidade, mas as coisas tendem a piorar, e nós oramos e devemos trabalhar para que não piorem, orar por nossa cidade, orar por nosso país, mas a expectativa da história mundial como um todo é caminhar para momentos difíceis, para uma tribulação grande e final, para o surgimento de uma pessoa, de um anticristo escatológico, de um grande homem da iniquidade, um líder global, possivelmente, que vai atrair muitas pessoas para si, para adoração, e depois, o evangelho sendo pregado, Jesus Cristo vai voltar. Então, a primeira parte, irmãos, um alerta, cuidado, como falei semana passada, cuidado com a tua vida espiritual. Nós não temos mais desculpa, nós não temos mais como chegar e falar assim, eu nunca ouvi falar, mas eu nunca imaginei isso, eu nunca pensei que o evangelho fosse uma coisa tão séria, eu pensei que ir para a igreja era só para eu me sentir bem, para me aliviar das minhas culpas e receber uma dose de motivação para passar o resto da semana. Se você entende isso como culto, você está entendendo tudo errado. Aqui a gente não está para você receber uma injeção de motivação e ficar muito bem essa semana. O culto nos motiva, a alegria de estarmos juntos é boa, isso nos faz bem. Como eu falei mesmo terça-feira, Deus me abençoou e me alegrou em estar aqui. Mas o motivo do culto é cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus e sermos instruídos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus para vivermos para a glória de Cristo. Então não tem tempo de ficar de brincadeira. Tem até um pastor que fala assim, acabou a hora do recreio. Diz que a igreja está sendo pressionada a viver dias difíceis. E eu acho interessante essa ilustração, mas eu não concordo muito no sentido que nunca houve hora do recreio. Para a igreja nunca teve hora do recreio, para a igreja a coisa sempre foi séria, ou você é crente ou você não é, ou você segue a Cristo ou você segue ao mundo, o diabo e a carne. Não tem meio termo, sempre foi assim, sempre será assim até o fim. Mas como falei, essa primeira parte fala mais especificamente da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, que ocorreu sobre a liderança do general romano Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou muitos judeus, foi uma cena horrível, e muitos cristãos, lembrando das palavras de Jesus, correram para os montes e tiveram suas vidas poupadas. E ali o cristianismo, de fato, se desvencilhou, se divorciou, se assim pode dizer, se não... Até ali isso não estava muito claro, já havia uma diferença do cristianismo para o judaísmo desde o início, mas em 70 depois de Cristo isso ficou evidente, pois o templo foi destruído, o centro do culto judeu foi ferido e a igreja avançou para seguir seu propósito de pregar o evangelho até os confins do mundo. E a partir agora do versículo 26, Jesus passa a falar mais definitivamente sobre a sua vinda. E eu entendo que aqui Jesus está falando especificamente da sua segunda vinda, que ainda não aconteceu. A destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo já aconteceu. A invasão por Antíoco Epifânio em 168 a.C. já aconteceu. Mas a volta de Jesus ainda não. E aí diz o versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele está ali dentro de casa, não acreditem. Olhe para mim só por um minuto. Alguns entendem que aqui há uma menção, porque os judeus tinham expectativa que o Messias ainda ia voltar. Ele já tinha voltado na pessoa de Jesus, mas muitos não criam.
Então, quando viram as tropas romanas cercando Jerusalém, aqueles estandartes que tinham uma águia, aqueles homens poderosos cercando Jerusalém para destruir o templo, destruir Jerusalém, muitos judeus voltaram para Jerusalém e pensaram, agora o Messias vem e vai nos salvar dos romanos e vai estabelecer o Império Judeu aqui na Palestina. Só que Jesus fala, olha, não deem ouvidos àqueles que falaram, olha, Jesus está ali naquela casa, Jesus está ali no deserto, não deem ouvidos a ele. Por quê? Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus está nos ensinando aqui? A sua vinda não será oculta. Ele não voltará como um bebezinho numa manjedoura, como foi a sua primeira vinda. Ele não voltará de forma humilde e humilhante, como assim o fez, mas ele voltará em grande poder, em grande glória. E quando diz que é como um raio que sai do Oriente e se apresenta do Ocidente, está mostrando o quê? Que vai ser visível e repentino, irmãos. Quando Jesus voltar, todos verão. Não vai dar para alguém falar, Jesus voltou lá no Nordeste, e a gente fala, Jesus voltou no Nordeste, se prepara aí que daqui a pouco ele está chegando aqui. Jesus voltou lá na Europa. Gente, corre aí que o fuso horário ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, de repente até de terminar o culto, participar da ceia, e Jesus vai voltar. Não vai dar tempo. Quando Jesus voltar, todos verão de um lugar a outro, vai ser uma volta visível e repentina, irmão. É o que Jesus está falando. E o versículo 28 diz assim, onde houver um cadáver, se juntarão os abutres. Que texto difícil, irmão. Alguns entendem que esse texto está falando que a morte desse mundo, apodrecido pela corrupção. E como a gente tem visto isso? Citando mais uma vez o trabalho que eu tive que finalizar essa semana para o seminário, falando sobre gênero. Essas teorias de gênero são malignas, irmãos. Se você tiver paciência para ler, porque é muita coisa, eu reconheço, e é um artigo que tem um caráter um pouco mais acadêmico, então a leitura é um pouco difícil, tem muitas citações, mas se você quiser ler e depois até comentar, fizer sugestões, comentários, críticas, eu vou ficar feliz em ouvir a sua opinião. Mas ali eu falo, irmãos, como é maligna essa teoria de gênero, como ela se apresenta como uma nova proposta para a humanidade, dizendo que ninguém nasce homem ou mulher, que você desenvolve isso ao longo da sua vida e você tem que decidir o que você quer. E aí a coisa já avança, porque você não é que dizer simplesmente que uma mulher quer virar homem, um homem quer virar mulher, mas qualquer pessoa pode ser o que ela quiser, ela pode ser homem por um tempo, depois voltar a ser mulher, pode não ser homem nem mulher, ser um ser andrógeno, né, aquela coisa misturada, ou parece que tem países que já tem pessoas que estão dizendo que são uma árvore, outros que são um lagarto, um jacaré. Aí tu fala, que absurdo, mas você pegar a teoria de gênero e levar ela ao extremo, é isso aí, gente. Porque fala assim, você não é homem, você não é mulher, as diferenças biológicas não têm influência, isso é pura narrativa, e você estressar isso, então se eu sou homem, mas isso não faz diferença nenhuma, eu posso ser mulher. Mas se eu posso ser homem, eu posso ser mulher, eu também posso ser um cachorro, eu posso ser o que eu quiser. E tem gente tatuando o seu rosto com chifres, dizendo que virou um dragão, a coisa vai longe, irmão. A loucura do ser humano. Então esse mundo que está apodrecendo, alguns entendem que Jesus está falando aqui do cadáver e dos urubus, por quê? Das aves, que os abutres se juntam onde tem um cadáver, esse mundo vai apodrecer, irmãos. E aí quando as coisas estiverem muito ruins e o evangelho pregado por todo lado, Jesus Cristo voltará definitivamente. Outros entendem que diz respeito às águias dos estandartes romanos caindo sobre Jerusalém na destruição que teve em 70 depois de Cristo. Isso é uma coisa ou outra, não sabemos, mas o que sabemos que é assim como um cadáver atrai aves, aqui na nossa região urubus, lá abutres, para cercarem e comerem a carniça, esse mundo está caminhando para o fim e um dia Jesus voltará e aí será uma volta definitiva, visível de uma vez por todas. Versículo 29, Jesus começa a falar de sinais que eram presentes em profetas do Antigo Testamento. Imediatamente, versículo 29, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Quando preguei sobre Apocalipse 6 e também em Apocalipse capítulo 8, fala que um dos sinais do juízo de Deus é que haverão trevas, como houve trevas no Egito também, foi um sinal do juízo de Deus sobre aquele povo. Então, a linguagem aqui que remete a profetas como Joel, no capítulo 2, Isaías, no capítulo 13, no capítulo 34, Ezequiel também fala sobre isso, mostram que quando Jesus voltar, haverá um tempo de trevas, ou imediatamente antes da vinda de Jesus, um dia de trevas, um dia terrível, e aí o Senhor voltará.
Que olha o que diz o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, se Jesus, tudo indica que antes ele estava falando da destruição de Jerusalém, agora ele está falando da sua segunda vinda. Alguns até tentaram interpretar que Jesus teria voltado nos dias da queda de Jerusalém. Tem muita gente que fala, teve gente que já marcou a volta de Jesus. Não, Jesus vai voltar em 1914. Aí como não voltou, aí começa a criar umas teorias. Se alguém falar isso para você, corre. Mete o pé e fala, você está acreditando em ilusões, você está acreditando em mentiras. Creia na palavra de Deus, porque isso não é da parte de Deus, não. Depois a gente vai ver na sequência, que Jesus falou que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Se você está acreditando nisso, é que você está conhecendo um pouco a Bíblia, precisa ler mais a palavra. Mas Jesus fala que ele vai vir do céu, no céu aparecerá o sinal do Filho do Homem, como lá em Daniel 7, 13 e 14 fala sobre isso. E todas as nações se lamentarão. Jesus vai vir com grande poder e glória. Como vimos no capítulo 19 de Apocalipse, vai vir num cavalo branco, com miríades de anjos, talvez os santos que estão mortos, estão vivos no céu, na presença do Senhor, voltarão com ele nesse momento. Então será uma volta visível, repentina e gloriosa. Sobre o que vai acontecer até lá, há muitas correntes, e como eu tenho sempre falado quando a gente estuda sobre escatologia, a gente tem que ter humildade de respeitar interpretações diferentes, até porque esse é um tema difícil, e tem muita gente com base bíblica consistente que pensa diferente, por exemplo, de algumas coisas que tem falado aqui. Essa questão do arrebatamento secreto, eu confesso que eu tenho uma implicância, que isso aí biblicamente é muito frágil, mas sobre isso a gente vai conversar mais depois. Mas tem muita coisa que estudiosos têm um entendimento muito firme para defender. Como vai ser, nós não sabemos os detalhes do que vai acontecer até lá. O que tudo indica é que haverá tribulação crescente no mundo, haverá um período bem próximo à vinda de Jesus, que as coisas vão piorar muito, vão ficar muito difíceis, mas Jesus Cristo vai voltar, e será uma volta visível, repentina e gloriosa. Isso tem algo que tem que nos motivar mais do que tudo nessa manhã, é isso. Ah, mas eu estou passando problemas na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, com os meus pais, na minha vizinhança. Ore ao Senhor, apresente suas causas diante de Deus, como temos feito, como você deve fazer, como eu devo fazer. Mas lá no fundo tem essa esperança, um dia esse mundo caótico, esse mundo bagunçado vai passar, tudo isso vai passar, Jesus Cristo vai voltar de forma gloriosa, de forma repentina e de forma que todo olho verá ao mesmo tempo. E chegará ao fim, irmãos. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Isso deve guiar as nossas vidas. Porque nós estaremos entre esses que aparecem no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Essa tem que ser a nossa esperança, meus irmãos. Nossa esperança não está sobre um político, sobre um presidente, sobre um governador, sobre um prefeito. Devemos orar por eles, devemos votar de forma consciente, devemos conhecer as pautas dos políticos e votar em partidos e em políticos que tenham uma pauta mais alinhada com aquilo que cremos. A nossa esperança não está nesse presidente, no próximo presidente, nesse prefeito ou no anterior ou no próximo, no governador que está em exercício ou no que virá. A nossa esperança está em Cristo Jesus na sua volta. E talvez quando você estiver no ônibus cheio, apertado lá no BRT, ou estiver no metrô lotado, ou estiver num trânsito no seu carro, não aguentando mais tanto trânsito, com horário apertado, que essa verdade console teu coração. Eu estou passando sufoco agora, mas um dia eu estarei com Cristo, em novos céus e nova terra. E isso é certo. Jerusalém foi destruída, concluindo, em 70 depois de Cristo, irmãos, pelos exércitos romanos do general Tito. Jesus falou que isso ia acontecer e isso aconteceu. Então essa primeira profecia dita por Cristo se cumpriu. Mas a segunda profecia que ainda não se cumpriu, se cumprirá. Jesus Cristo vai voltar, irmãos. Por isso temos que evangelizar, por isso temos que pregar o evangelho. E como vimos nas aulas de evangelização, não somente dando um abraço e falando Jesus te ama, receba um abraço grátis, que por melhor que sejam as intenções, isso não é pregação do evangelho. Nós temos que falar do amor de Deus, da graça de Deus revelada em Jesus, mas também do arrependimento de pecados, da necessidade de nos voltarmos para Deus.
porque esse Jesus Cristo voltará. E aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e colocarem sua fé em Cristo, experimentarão a dor e o tormento eterno. Mas aqueles, eu espero que todos nós estejamos nesse grupo aqui essa manhã, que crerem em Cristo, depositarem sua fé e confiança somente nele, nós o veremos e será para nós um momento de alegria, de gozo e de consumação das nossas expectativas. Vá comigo em Daniel capítulo 12, última leitura, e com isso eu encerro, Daniel 12. Diz assim Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Essa profecia de Daniel ainda não se cumpriu, pelo menos não integralmente, mas vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar, e nesse dia, para uns será um dia de gozo, de alegria, de cumprimento do que tanto esperamos, e de entrada para a vida eterna, mas para outros será um dia de vergonha e de desprezo eterno. Em qual grupo você estará? De qual parte você faz parte fará nesse grande dia? Daqueles que entrarão na vida eterna no gozo do Senhor, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que se arrependeram dos seus pecados e depositaram sua fé no sacrifício de Cristo, na pessoa de Cristo, na sua pessoa e na sua obra. Ele que morreu sem pecado, derramou o seu sangue naquela cruz, sem pecar, sendo Deus e homem, ele suportou a ira de Deus contra o pecado e ele nos substituiu. Então você crê nisso, e como diz lá em Romanos 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Estaremos entre esses que gozarão da vida eterna. Mas aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, ou até tiverem uma vida religiosa, mas não viverem para a glória de Deus, não manifestarem uma vida que honra ao Senhor, serão surpreendidos por esse dia. Irão para um lugar de tormento, de vergonha e desprezo eterno. Onde você estará nesse dia? Feche seus olhos, vamos orar. Faça a sua oração.